Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de segunda-feira, comecinho de semana, segundo dia da semana, dia 18 de outubro de 2021. E eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes de mais nada, gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, não custa nada. Tá? Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar o sininho das notificações, deixa também o seu joinha, o seu like aí no vídeo, e caso você sinta de Deus, caso você sinta no seu coração, ajude também a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração enquanto eu meditava, pedindo uma orientação do Senhor, está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso de número 1 em diante. Vai dizer assim a palavra de Deus. A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Capítulo 4, verso 22 vai dizer: ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. A Bíblia aqui faz menção, né? Menciona esse paralítico, né? Porque esse coxo, né? Esse homem que era coxo, impossibilitado de andar, né? Que ficava ali mendigando, né? Pedindo esmola, numa das portas ali do templo, né? Chamada Formosa. Templo ali no templo de Herodes ali havia 9 portas, né? E uma das portas de destaque, ou a de destaque ali, que mais chamava a atenção era essa porta formosa mesmo, né? Muito grande, com cerca de 25 metros de altura por 21 metros de largura. Essa porta também necessitava de 20 homens para poder abri-la diariamente, né? E fechar, toda ali adornada com bronze, aquela porta brilhosa, coisa assim, aqueles bronze que eles falam de Corintos, né? Que veio ou seja, era uma porta de destaque. E essa porta onde ele era colocado, levado por alguém, a Bíblia não menciona, né? Mas a Bíblia nos faz entender que pessoas diariamente o ajudavam a chegar, né, naquela porta formosa, que era um lugar que não somente ele, mas outras pessoas ficavam ali mendigando. Por quê? Porque aquela porta ela dava acesso ao átrio, interior do templo, ou seja, a parte das mulheres ali, né? E o pátio dos gentios, que essa porta dava acesso ao pátio das mulheres e também os dos gentios. E bem ali ficava também os gasofiláceos, né? Aonde o povo geralmente depositavam as suas ofertas ali. Então era, por que não dizer que ali era um lugar estratégico, né? Então ficava muitos mendigos ali, muitas pessoas ali pedindo esmola, bem de frente com essa porta formosa. E esse homem aqui, a Bíblia fala que ele tinha mais de 40 anos. E ele era coxo, né? Aleijado de nascença.
né? Imagina. E todo dia ele se adaptou, ele se acostumou com essa vida, né? De estar ali mendigando, sofrendo muito cedo, né? Quem quer uma vida dessa para si? Ninguém quer, né? Mas muitas coisas a gente não entende, né? O porquê. Porém, sabemos que a vontade de Deus é sempre soberana e Deus, ele sabe o que faz. Deus não é injusto com ninguém, ele sabe o que faz e temos que aceitar isso, independente de qualquer situação. E esse homem estava ali mendigando. Num desses dias, então, aqui, como eu li o texto, a Bíblia relata que na oração da hora nona, Pedro e João subiram ao templo para orar. Ou seja, que ambos, né, se fala de união, foram orar junto, ali no templo, né? E era cerca de 3 horas da tarde. E aí, o que o Espírito de Deus estava ministrando? Que esse homem, ele sentado ali, ele estava naquela rotina dele diária, né? De pedinte, né? Mendigando, pedindo esmola, dependendo da ação das pessoas para olhar para ele com misericórdia, né? Para que ele pudesse então ali tirar um sustento daquele dia e assim por diante. Mas nesse dia aqui a história desse homem foi mudada. A vida desse homem foi transformada e marcada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Num dia que ele esperava receber uma esmola, ele teve a saúde dele restaurada. E o nome de Deus passou a ser glorificado na vida desse homem. Esse homem estava no templo, numa parte do templo ali na frente, né, da Porta Formosa, era no lugar ali, por que não dizer que era o lugar da bênção, né? Era o lugar ali da bênção, porém, ele, com toda certeza, naquele estado em que vivia, já nem acreditava que poderia, de alguma maneira, ter a sua saúde restaurada e poder viver uma vida normal, né, em meio à sociedade da época. Com toda certeza, ele não alimentava esperança nenhuma em relação a isso. Mas, irmãos, Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus que ele gosta de surpreender as pessoas às quais ele tem propósito e às quais ele tem projeto. Deus surpreende. Ele é um pai que costuma nos surpreender. E esse homem, quando vê Pedro e João, ele acha que, né, vê neles, né, a possibilidade dele poder receber ali uma oferta, né? E ele pede, com toda certeza, gesticula, né? Gesticula quando eles estão para entrar. E aí Pedro e João param, né, movidos pelo Espírito de Deus. E aí vem essa fala, Pedro, né, e João, né, ambos ali junto. Olha, e Pedrão vem e fala, né, olha, não possuo nem prata nem ouro, né, eu não tenho aquilo que você está esperando de mim, uma oferta, né, eu não tenho, mas o que eu tenho isso te dou. Pedro estava inflamado pelo Espírito Santo, cheio da presença do Espírito Santo, juntamente com João, né? E ele sabia quem ele servia, né? Ele sabia o poder que estava operando nele por meio do Espírito Santo. Ele era um homem que tinha relacionamento com Cristo, né? E aí ele fala, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Então pegaram nas mãos daquele aleijado, daquele coxo, colocaram ele de pé. A saúde dele foi restaurada. Ele deu um salto, pulou e saiu glorificando a Deus. E o contexto vai dizer que ele entrou porta dentro do templo, juntamente com Pedro e João, para poder buscar a presença de Deus, grato por tamanho milagre que Deus acabara de operar em sua vida, ao ponto que as pessoas que estavam do lado de dentro e que viu ele entrando juntamente com os apóstolos, com Pedro e João, ficaram, uns pensavam que não era aquele paralítico, outros vinham e falavam, não, não é, né, não pode ser, né, não é ele não, é alguém parecido. E ele estava ali com a sua cura, ali, ele estava com a sua saúde restaurada, e Deus estava ali naquele momento o habilitando para ele poder viver uma vida normal na sociedade da época. Meu irmão e minha irmã, ele foi surpreendido.
ele foi surpreendido por Deus. E é o que eu falei aqui, Deus, ele gosta de surpreender. Ele gosta de surpreender. Esse aleijado, ele estava esperando uma oferta. Ele ganhou muito mais do que aquilo que ele esperava. Na verdade, ele ganhou aquilo que ele não esperava. Ele ganhou aquilo que ele não esperava, a sua saúde. Porque na condição que ele se encontrava, com toda certeza, ele não alimentava esperança alguma, né? Uma vez que ele via nos médicos da época, né, na medicina da época, a impossibilidade dele poder ser colocado de pé, haja vista que essa enfermidade que ele tinha era desde nascença ali, né? Ou seja, não havia o que fazer. Mas Deus entrou no cenário da história daquele homem e mudou a história dele. Meu irmão, o que eu quero dizer aqui nessa manhã? Que Deus, ele faz assim, com você e comigo. A palavra de Deus, em capítulo de número 3 de Efésios, verso de número 20, vai falar: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Quem sabe você está esperando que Deus movimente as águas em uma causa específica que você tem pedido, e de repente a porta não se abriu, ou de repente você pediu algo para Deus, ou de repente você pediu algo para Deus e você até falou: Senhor, se for de sua vontade, que dê certo essa porta aqui, ó, esse projeto aqui, ou esse bem aqui, ou essa situação aqui. E de repente Deus fechou essa porta logo na sequência. E aí você, por ter orado dessa forma, você entendeu que não era algo assim de Deus. Pelo menos para aquele momento em que você orou. E o que eu tenho para te dizer, meu irmão e minha irmã? Geralmente, quando Deus ele fecha uma porta assim, é porque ele sabe que aquilo ali, das duas uma, é porque ele sabe que ou aquilo ali não vai te beneficiar, não vai ser bênção para a tua vida. Porque Deus ele não vai colocar nada nas tuas mãos que venha te estragar. Ou Deus fecha essa porta aqui que aparentemente, na ótica humana sua, você já está contente, está feliz, aquilo ali para você está bom. E aí Deus vem e fecha essa porta aqui, porque logo aqui do lado, Deus está preparando uma maior e uma melhor para poder te surpreender. Porque é assim que Deus faz, meu irmão. É assim que Deus faz. Eu gosto de pregar sobre fé, mas não é porque eu escolho. Eu não fico escolhendo mensagem para pregar. Eu peço a oração, eu oro para Deus e peço para Deus sempre uma direção. Até nos púlpitos da igreja, quando eu subo, quando Deus me leva para mim poder ministrar a palavra pela sua misericórdia, eu nunca subo no púlpito ali sem antes ter um direcionamento dado por Deus. E Deus sempre coloca no meu coração para me falar sobre fé. Sempre coloca no meu coração. Por quê? Porque Deus fez muitas promessas na minha vida, fez muitas promessas, entre elas de me levar às nações para pregar o evangelho. Já tive sonhos com nações e tudo, sonhos que eu nunca havia tido antes, né? Que era sonhar com nações. Depois que Deus me prometeu me levar ainda às nações para poder ministrar, embora eu não me veja capacitado para isso, mas quem prometeu é fiel para cumprir, que no caso foi Deus, né? Mas eu me lembro então que aí eu comecei a ter sonhos com nações, sonhos que eu nunca havia tido antes, e Deus sempre me leva a falar de fé. Por quê? Porque quando ele começou a fazer as promessas para minha vida, né? Eu nunca desacreditei, muito pelo contrário. Quando eu me converti, Deus me colocou perto de líderes, de pessoas de fé, pessoas que falavam para mim: Manuel, Deus é um Deus de coisas grandes. Eu não prego aqui, eu não fico pregando, pode ver, eu não fico pregando prosperidade, só que Deus ele é o dono da prosperidade. Deus ele é o dono da prosperidade. Eu entendo hoje, diante da presença de Deus, que cada promessa que Deus faz, na dimensão que seja ela, na vida de cada um daqueles que ele faz promessa, vai ser as provas, as lutas e as dificuldades.
E só vai vivenciar as promessas aquele que perseverar. Ou seja, não é vida fácil. Eu viver aquilo que Deus tem para mim implica em renúncias que eu tenho que fazer. Ou seja, eu tenho que abrir mão dos meus desejos, dos meus gostos particulares, né, das vontades minhas próprias, para mim poder me submeter à vontade e ao senhorio de Deus, porque agora eu sirvo a um rei. Então eu tenho que andar segundo a sua orientação. Hoje eu estou aqui nessa cidade, amanhã Deus pode me levar para outra. É um exemplo. E eu vou. Entendeu por quê? Porque eu já não me governo mais. Você entende? Então há princípios para mim poder viver aquilo que Deus tem para mim. Então é isso que eu acredito. Só que uma vez eu me submetendo a fazer a vontade de Deus, a andar em conformidade com o querer de Deus, então automaticamente no momento oportuno as promessas vão se cumprir e eu vou comer o melhor dessa terra. Eu creio nisso, é a Bíblia que me dá vazão, é para mim poder crer nisso, é a palavra de Deus. Jesus também não falou que aquele que largar, que colocar Deus acima de tudo, o evangelho à frente, né, tendo como primazia em sua vida, não vai já receber 100 vezes mais aqui, colher 100 vezes mais aqui, já no presente e no futuro por vir a vida eterna? Ou seja, então eu creio nisso daí, E dentro das promessas que Deus me fez, que Ele fez para mim, promessas tanto de nações como promessas de materiais, como desejo do meu coração, do meu coração que seria realizado. Então Deus me impulsiona a falar de fé, porque eu creio. E a grande verdade é que muitos hoje estão desacreditados. Servem a um Deus que é grande, mas coloca Deus lá embaixo como se Deus não pudesse reverter uma situação. Entendeu? E eu já sou diferente nesse sentido. Entendeu? Eu creio que Deus cumpre, que Ele promete, e Ele cumpre. Eu creio que Deus é um Deus de coisas grandes e que Ele quer que, na verdade, que eu tenha uma vida realizada diante da sua santa e poderosa presença. Ele quer que minha vida seja estabilizada em todos os sentidos diante da sua santa e poderosa presença. Só que eu tenho que também o quê? Entender o processo. As coisas vêm assim de mão beijada? Não vêm. É com lutas, é com percas, é com portas fechadas, é com rejeições, desprezos, humilhações. Em tudo isso, Deus ele me dá estrutura. Em tudo isso, Deus forja o meu coração. Ele me molda para que eu chegue ao estado de ficar preparado por Ele para receber no momento oportuno tudo aquilo que Ele tem me prometido. E quando chega o momento de Deus cumprir na minha vida e na sua vida daí, as promessas que Ele fez, cada porta que Ele abrir, cada providência que Ele enviar, automaticamente você vai valorizar. Por quê? Porque você sofreu, porque você chorou, porque você gemeu, porque você aprendeu o que é escassez, o que é passar necessidade e tantas outras coisas, até que chegasse o momento de Deus agora poder automaticamente trazer a honra para a tua vida e a exaltação. Você entende? É por isso que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É todas as coisas, todas. Ou seja, tanto as coisas boas como as coisas ruins, seja elas quais forem, estão contribuindo para o teu bem diante da presença do Senhor. Então Deus me impulsiona a falar isso, a falar sobre fé, pregar sobre fé. Por quê? Porque verdadeiramente Ele é um Deus que ele vai além do que nós imaginamos. Ele faz muito além do que aquilo que nós esperamos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. São maiores do que os nossos pensamentos. Muitas vezes, quantos testemunhos a gente já vê aí pelo YouTube afora, testemunho de pessoas que hoje estão aí na mídia, pessoas que foram exaltadas, pessoas que chegaram, galgaram posições nesse exato momento que elas olham para trás e falam: olha, eu nunca imaginei que Deus poderia fazer tanto na minha vida. Eu nunca imaginei. Certa feita eu vi um testemunho de uma missionária, isso aí no literal, eu vi, estava numa igreja, congregando numa igreja que ela foi pregar. E ela falou que morou num barraco de madeira, beira de favela, o negócio feio, esgoto a céu aberto, triste a situação, mas ela fazendo a obra, e sofrendo por conta daquilo, casada tal, sofrendo tempos.
E aí um dia ela orou a Deus, falou, Senhor, né, me dá uma casa, pai. Me dá uma casa, assim, tal. E orou e pediu para Deus uma casa. E aí ela foi em determinado lugar fazer a obra. E aí Deus levantou um instrumento para falar que Deus ia entregar a casa na mão dela. E que ela iria se surpreender. Ia chegar um dia que ela está andando numa parte da casa. E ela ia olhar e ia falar, poxa, Senhor, por que tanto? Ia falar, nossa, Senhor, olha, por que tanto? E foi liberada aquela palavra para ela. Passou um ano, ela ganhou um sobrado. Ela que morou anos aí num barraco, numa esgota céu aberto e tal, lugar de condições precárias, né? E passou um ano da profecia, ela recebeu a casa. Deus preparou a casa para ela, muito além do que ela esperava. Muito além do que ela esperava. E aí passou os tempos. Né, passou. Certa feita ela disse, ela dando testemunho que estava andando na sacada da casa, pela manhã. E ela pegou e falou, nossa, Senhor, por que tudo isso, né? Para que tudo isso? Porque a casa era muito grande. Ela falou, por que tudo isso, pai? E aí, nesse momento, o Espírito de Deus fez ela lembrar da profecia que ela tinha recebido. Que um dia, de posse já da bênção que Deus trouxe, que Deus ia trazer para ela iria andar e iria dizer, nossa, Senhor, por que tudo isso, né? Olha só, quer dizer, se cumpriu. Entende? Se cumpriu. E Deus, ele é assim. Deus, ele é um Deus que nos surpreende. Ele é um Deus de surpresa. É um Deus que vai muito além do que aquilo que você imagina. Às vezes, meu irmão e minha irmã, você se entristece por alguma porta que fechou aqui, mas Deus está preparando uma melhor. Deus tem o melhor para você. Eu vou morrer batendo nessa tecla, né? Eu vou morrer batendo nessa tecla. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos, mas o melhor que Deus tem é sempre com dificuldades, com prova, com lutas, né? E não adianta, né? É dessa maneira, mas Ele sempre tem o melhor para nós. Mas Deus permite a dor, o sofrimento, as lágrimas, as humilhações, como eu falei aqui, as desonras, as calúnias, as defamações. Deus permite tudo isso para poder trabalhar em nós, para poder nos preparar, para poder nos dar estrutura, para poder ministrar em nossos corações e nos deixar habilitados para o momento em qual Ele já tem projetado para entregar as suas vitórias e para cumprir promessas na sua vida. Meu irmão, então o que eu queria dizer para você aqui nessa manhã, meu irmão e minha irmã, Deus, ele é um Deus de surpresa. Quem sabe você está orando esperando que Deus movimente algo, e se Ele ainda não movimentou é porque Ele está preparando coisa melhor para você. Tenha certeza disso. Em breve eu terei alguns testemunhos aí fresquinho para poder estar trazendo aqui de situações que Deus já está movimentando. Então, meu irmão e minha irmã, creia nisso. Quando Deus fecha uma porta, das duas, uma, porque ela não iria te fazer bem, ou porque Ele está preparando uma muito melhor logo ali na frente. Creia, anda na luz dessa palavra, em o nome do Senhor Jesus, porque é assim que acontece. Esse dia na vida desse homem foi marcado. Quando ele esperava uma coisa, Jesus fez outra e o nome de Deus foi glorificado. Foi muito além do que ele imaginava. Na verdade, ele nem sonhava que ele poderia receber a cura, e ele foi surpreendido por Deus. Meu irmão, permaneça firme, minha irmã, permaneça firme, porque eu tenho certeza que nessa situação que você está enfrentando, Deus tem surpresa para a tua vida, meu irmão, tá? Deus é um Deus que continua realizando os desejos do coração, uma vez que estamos com a nossa vida entregue nas mãos dele, procurando andar segundo a sua orientação. Então ele continua nos surpreendendo, continua realizando os desejos dos nossos corações, e ele tem sim o melhor projetado para a sua e para a minha vida. Amém? Tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Quero orar por você nessa manhã. Pai Santo, amado e querido, é em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meu Pai, que eu me coloco diante da Tua santa e poderosa presença, Senhor. E eu quero orar pela vida do Teu filho e da Tua filha que chegou até esse vídeo, meu Pai.
E eu gostaria de pedir que o Senhor abençoe de uma maneira especial, Senhor, cada vida que está acompanhando esta oração e cada família, Senhor Deus, aqui representada. Eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, Pai, a tua palavra que não é minha, Pai, a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração para me trazer, Senhor, para o teu filho, e eu sei, Senhor, que esta palavra tem endereço certo, meu Pai. Ela está endereçada para vidas que chegou até esse vídeo que necessitavam ouvir esta mensagem. Pai, eu te peço, Senhor, nos ajude a compreender a cada dia os teus caminhos, os propósitos, meu Pai, que o Senhor tem em nossas vidas, Pai. Nos ajude a entender também, Pai, o propósito de cada adversidade, de cada luta e de cada prova que enfrentamos, meu Pai, por estarmos diante da tua santa e poderosa presença, procurando viver em conformidade com o teu querer. Pai amado, eu oro e peço nesta manhã, supra cada uma das necessidades do teu filho e da tua filha que aqui chegou. Opera, Senhor, o milagre que o teu filho e a tua filha tanto necessita. Esse milagre que o teu filho e a tua filha tanto tem clamado, tem pedido, tem buscado em ti, entendendo, meu Pai, que essa situação às quais eles se encontram, é somente o Senhor, meu Deus, que pode mudar a história, é somente o Senhor que pode reverter, é somente o Senhor que pode mostrar uma saída, abrindo assim uma porta de escape para que o teu filho e a tua filha entre por ela. Pai, então eu te peço, honra a fé do teu filho e da tua filha que tem lutado em oração, que não tem desistido, que tem perseverado, meu Pai, em clamar, em orar, em buscar em ti, meu Pai, a resposta, em buscar em ti, meu Pai, a mudança desse cenário, dessa situação, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado. Pai, opera um milagre na saúde do teu filho e da tua filha, na vida sentimental, na vida financeira, na vida matrimonial, Senhor. Opera um milagre no ministério, Senhor. Muda a história. Cura, Pai, liberta, restaura, transforma, movimenta as águas na vida do teu filho e da tua filha que aqui está. Pai amado, que o decorrer dessa semana venha ser uma semana de portas abertas, de respostas, de providências do alto, meu Pai, da tua parte vindo ao nosso encontro, Senhor, de maneira que o teu nome venha ser glorificado. Pai santo, amado e querido, permaneça conosco no decorrer desse dia, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal e não permitindo com que o inimigo de nossas almas, Senhor, venha se prevalecer contra as nossas vidas. Que tanto esse dia como esta semana venha ser de livramentos, meu Pai, e que em tudo isso o teu nome venha ser glorificado sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, por este momento. Assim eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.